Olá, crianças! Eu sou Tia Graça, faço parte da Igreja Anglicana Vida, Gravatá e Bezerros. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus e aprender junto com vocês. E neste momento eu quero convidar vocês para orar junto comigo. Se tiver alguém do lado, convida também para orar conosco. Vamos lá? Papai do céu, obrigada pelo papai, pela mamãe, obrigado pela minha vida. Que o Senhor possa guardar nosso coraçãozinho, nossa mente, que tudo que entre neles venha de Ti. Isso é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já passou por uma situação que alguém zombou de vocês e por esse motivo vocês se sentiram envergonhados? Pense aí. Eu já passei por isso. Hoje, a história que eu vou contar para vocês está na Bíblia, nesse livro abençoado, onde aprendemos muitas coisas, como agradar a Deus, e nela conta a história de pessoas que podemos seguir exemplos. Está escrito no primeiro livro de Samuel, que conta a história de uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana, e eles moravam na antiga nação de Israel. E lá, bem antigamente, onde Ana e seu esposo moravam, a mulher que tivesse filho era considerada um dom de Deus. E por esse motivo ela se sentia muito envergonhada. Independente dela ter filhos ou não, seu esposo lhe amava muito. E Ana vivia chorando, triste, desanimada. E quando ela se reunia com a família e amigos, ela se sentia muito triste, porque todas as mulheres que ela conhecia, que estavam ao seu redor, todas elas tinham filhos, e ela não. E ela se sentia muito triste, que chegava ao ponto dela perder até a vontade de comer. Sabe, crianças, onde Ana passava, as pessoas apontavam o dedo para ela, zombavam, riam da cara dela, falavam mal dela. E isso deixava ela muito triste. Sabe, crianças, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente zomba, quando a gente fala mal dessas pessoas, nosso coração fica assim, sujinho, cheio de pecado. A palavra nos diz que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Mesmo com todo o sofrimento que Ana passava, ela era forte e corajosa. E ela sabia que Deus lhe amava muito e estava cuidando dela. Todos os anos era muito comum que Ana e seu esposo ir ao templo fazer suas orações. E certo dia, Ana foi até o templo. Aproveitou que seu esposo estava fazendo algumas coisas e ela aproveitou para ir sozinha e se ajoelhou à porta do templo e começou a orar de forma que ninguém via seus lábios se moverem. E ela começou a chorar, chorar, chorar. E ela abriu seu coração. Sabe, crianças, assim como Ana, nós temos que abrir nosso coração para Deus, porque além dele ser nosso pai, ele é nosso melhor amigo. E só Ele pode realizar todos os nossos desejos. Então, Ana começou a orar com muita fé. E, ao longe, o sacerdote Eli estava observando aquela mulher. E ele pensou consigo mesmo, essa mulher deve estar bêbada. Então, ele se aproximou de Ana e perguntou se ela estava bêbada. Ela disse, não, Senhor, eu sou apenas uma mulher, pedindo ao Senhor que conceda a graça de ter um filho. Então, o sacerdote Eli viu que tudo que Ana estava falando era verdadeiro. Então, ele impôs as mãos e abençoou Ana e pediu que ela fosse embora para casa, em paz. E aquela mulher que há muito tempo era triste, desanimada, envergonhada, voltou a sorrir como há muito tempo não sorria. E seu coração não existia mais dor, não existia mais medo.
de não poder ter filhos. Depois de um certo tempo, Ana descobre que está grávida e deu à luz a um lindo menino, que lhe deu o nome de Samuel. E assim como ela prometeu ao Senhor que se ele lhe desse a graça dela ter um filho, ela ia consagrar ele ao Senhor e entregar o templo para que ele pudesse servir ao Senhor por toda a sua vida. Samuel, ele agradava o coração do Senhor. E ele ouvia até a voz de Deus falar com ele. Sabe, crianças, não é a primeira vez que Deus envia um bebê para a terra com um propósito. Ele enviou o seu único filho, Jesus. Jesus cresceu e teve uma infância normal, como a minha e a sua. Jesus passou por vários lugares e por onde ele passava, ele pregava o amor de Deus. E as pessoas adoravam acompanhar Jesus. Por onde ele ia, as pessoas acompanhavam ele. E os discípulos também acompanhavam Jesus. Jesus era Deus, ele não tinha nenhum pecado. Mas, por amor, por mim e você, ele morreu na cruz, por mim e por você. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. A palavra nos diz que quando a gente abre o nosso coração e deixa que Jesus faça morada, o nosso coração fica branco, branco como a neve. Já que a gente aprendeu todas essas coisas e entendeu o sacrifício de Jesus, a gente precisa crescer. A cor verde nos lembra plantinhas. A gente precisa crescer, mas não só no tamanho, porque tem pessoas que crescem e só faz coisas erradas. Sabe, crianças, para a gente crescer, a gente precisa de quê? A gente precisa ler a palavra de Deus. Nela, aprendemos com várias histórias, como a de Ana, Davi e outras pessoas especiais. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz assim: orem sem cessar. Mas, tia Grazi, o que é orar sem cessar? Significa que nós não devemos parar de orar. E quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente aprende que na vida a gente depende em tudo, em qualquer situação, a gente depende de Deus em tudo. Crianças, eu tenho um desafio para vocês fazerem em casa. Para vocês anotar no caderninho os seus pedidos de orações, certo?